Professor. Olá, pessoal. Mais uma vez, bom dia. Aqui quem fala é o Davi Souza, sou estudante de Engenharia Elétrica na UFRN, pesquisador do Habitat Marte, e meu tópico de pesquisa é voltado especialmente para a agricultura espacial. E hoje, nessa apresentação, durante a missão 81, vou estar apresentando para vocês a concepção do que seria uma estufa em um futuro habitat em Marte. Um prazer estar aqui conversando com todos vocês e apresentando esse tópico que eu sou muito entusiasmado por ele, né? Esses são alguns tópicos que eu vou estar cobrindo durante a apresentação. De forma geral, eu vou estar falando brevemente sobre o design. Meu foco sempre é voltado para a área tecnológica, então vou estar explorando bastante sobre a questão tecnológica aqui durante essa apresentação, parte de recursos, gestão no geral, gerenciamento dessa estufa, além da parte de protocolos e spin-offs, diretrizes e soluções que possam ser aplicadas aqui na Terra, incluindo também o impacto nos objetivos de desenvolvimento sustentável. Bom, eu trago essa imagem, pois eu acho ela de extrema necessidade. Acredito que ela não se limita à estufa, ela pode ser ampliada para todo o habitat no geral, né? Então, como vocês podem ver aqui, a integração das bases, que são os sistemas, que eu vou generalizar agora de forma mais, no caso, de forma mais ampla, os sistemas tecnológicos, sejam eles energéticos industriais, que acabam se relacionando, um com o outro, e isso vai estar incluído, vai estar se integrando com a própria edificação, o próprio ambiente construído, e tudo isso vai formar um ecossistema, Isso vai estar incluindo a parte da atmosfera, no que tem aí escrito terra, seria realmente a parte de vivência mesmo, onde estaria simulando as condições mais adequadas para a sobrevivência, a parte de recursos, água, pressão, ar, e, no geral, e também os organismos vivos. Mas eu trago sempre essa concepção que, independentemente da estrutura que a gente esteja falando, a gente ainda vai estar lidando com humanos. Então, os fatores humanos acabam sendo um requisito bastante necessário na concepção desses habitats, Essa imagem eu tirei desse artigo, Minimum Numbers of Settlers for Survival on Another Planet. Então, isso daí acaba sendo uma perspectiva geral do que seria esse habitat, em um outro planeta. Bom, e trazendo algumas considerações iniciais, para o pessoal que não tem, acredito que a maioria dos colegas aqui já tem um background do que seria essa questão do desafio, do cultivo de plantas no espaço. Então, isso vem com essa demanda por alimentos nessas missões tripuladas de longa duração, com a perspectiva de fornecer os nutrientes para alimentar os astronautas. Essas estruturas, essas estufas, elas devem ser totalmente eficientes. E eu também trago a abordagem de não ser só eficiente, ela tem que ser otimizada, todos os processos devem ser otimizados. Também devem ser incorporadas atividades de gestão, reciclagem, acionamento de água, condições, no geral, essas estruturas elas vão promover essas condições favoráveis para o crescimento das plantas, também serem ambientes circulares com sistemas de malha fechada, o closed loop, também chamado assim, também na perspectiva do biorregenerativo, que o conceito do biorregenerativo ele acaba se resumindo a perspectiva de que cada molécula importa. Então, nesses ambientes aí, todo recurso, seja ele voltado para a atmosfera, para a matéria orgânica, a parte orgânica, também no geral de recursos naturais, ela deve ser totalmente otimizada, esse uso. Ecossistemas com regulação térmica, controle de temperatura, o básico, sistema de suporte à vida, isso tudo para abordar essa ideia de habitats resilientes e autossustentáveis, ou seja, que produzam o próprio alimento para apoiar essas missões exploratórias e capazes de produzir alimentos in situ, Tudo isso visando a presença humana sustentável no espaço, seja na Lua, Marte e, enfim, além, sistemas de transporte também. Falando brevemente sobre o design, esse é o conceito do habitat, que a gente está abordando durante a nossa missão. E como vocês podem ver, essa é uma proposta do Yachatou durante a missão 47. E
É uma proposta bastante interessante, pois como vocês podem ver aí, eu gosto sempre de tratar da questão logística, né? O posicionamento, por que a estufa está localizada aí? Né? Querendo ou não, a gente vai estar lidando com, os astronautas vão estar ao redor aí dos outros centros, mas a estufa, ela vai se comunicar com todos os centros, porque as plantas, elas não são só bens consumíveis, né? Não vai ser só matéria matéria orgânica, né? Essas plantas que vão ser produzidas não vão ser só para o consumo, mas elas podem ser usadas, por exemplo, no centro de engenharia com outros propósitos, né? Construção eu vou falar sobre a biomanufatura, que é uma coisa interessante, que seria a integração da estufa com o centro de engenharia, o centro de saneamento voltado mais para o tratamento de água, a estação principal, a questão do processamento, armazenamento, né? E centro de saúde também o uso de fitoterápicos, né? Ou seja, plantas que podem servir como medicamentos para esses astronautas. Uma outra imagem falando desse conceito, né? Dessa proposta do IASH. E aí, falando do design interno dessa estrutura, a ideia é que elas apresentem um formato de circunferência, 8 metros de diâmetro, 3 pisos, né? A ideia, como eu disse, é que ela seja eficiente, confiável para promover essas condições adequadas e ter uma infraestrutura básica, como eu falei, né? Os requerimentos, o topo daquela pirâmide a gente vai tratar da questão humana. Então, assim, ao longo dessa apresentação, vou estar mencionando bastante sobre isso. Então, estruturas básicas, dormitório, cozinha, sala de jantar, banheiro, entretenimento, aí na parte mais geral também, laboratórios de pesquisa, eu trago aqui o conceito dos laboratórios secos e laboratórios molhados, né? Volta, digamos assim, né? Uma área de produção intensiva de alimentos, né? Que realmente vai estar produzindo a maior quantidade de alimentos. Área de processamento, compostagem e reciclagem. E também uma área voltada para os bioreatores para o cultivo de microalgas, que eu também vou estar mencionando com mais detalhes. Eu trago aqui um roteiro bem básico, né, para a produção de plantas no espaço. Assim, alguns conceitos que a gente deve ter se a gente quer instalar um estufa em Marte. Então, assim, somente a comida ela não pode ser obtida de matérias-primas em Marte, né? Então, isso é um fator decisivo, né? Vai chegar um momento que os prepackaged seriam os alimentos embalados, né, previamente embalados, que seriam levados nos foguetes, eles não vão ser mais úteis. Depois de um período, o conteúdo nutritivo desses alimentos decai muito, o que acaba tornando inviável ele estar sendo utilizado como alimento mesmo para fornecer a maior demanda de nutrientes para os astronautas. Bom, quando a gente trata disso, né, que a comida é a única matéria-prima que não pode ser obtida, a gente começa a tentar identificar quais os desafios do crescimento das plantas com base nos objetivos da missão. Então, se a gente quer fazer um estabelecimento humano sustentável, então esses desafios eles vão estar em cima disso. Então, muito do que vai estar sendo apresentado aqui é voltado exatamente para isso. Cada meta merece esforços específicos e difíceis escolhas de design. Então, assim, essa proposta que eu falo aqui do design não é uma proposta concreta, né? Eu vou apresentar uma proposta que já foi feita, mas que tudo isso deve ser pensado, né? Para realmente estar propondo um design do que seria essa estufa. Essas tecnologias, a partir dos requerimentos e os esforços, né? As escolhas de projetos que vão ser feitas, é dado início ao desenvolvimento de tecnologias. Então, essas tecnologias elas têm que ser caracterizadas para essa produção de alimentos ideal e sustentável. Também pensar que essas tecnologias vão servir como carga útil, né? Ou seja, mesmo que seja uma impressora 3D que vai ser levada, assim, a ideia é que o tamanho desse sistema ele se ajuste à carga útil. E padronizar, né? Eu acho que uma das palavras-chave aqui desse roadmap, né, desse roteiro, é a padronização. Então, esse daqui seria um roteiro básico do que seria feito para levar essas estufas com maior desempenho e capacidade, tudo isso maximizado, né? Uma proposta do design interno, então coloco aqui a parte do primeiro piso, uma área de processamento, as necessidades básicas de entretenimento, né? Seria uma área de operação, digamos assim, uma área de pesquisa com os bioreatores, área de monitoramento e laboratórios, e sim uma área de produção intensiva, né? Onde teria o cultivo e os reservatórios. E aí, como eu disse, né? Esse é um possível conceito para a divisão interna.
Isso foi proposto pelo Wade Wemelink, que é um pesquisador lá da Holanda, né, voltado para essa parte de alimentos. E, como vocês podem ver, né, basicamente o que ele mostra aí vai ter a parte dos sistemas energéticos, a produção intensiva, né, uma área de produção intensiva, os laboratórios, a parte de necessidades básicas, ele bota para uma academia aí, né? Então, a estufa, ela precisa incorporar tudo isso, né? Então, esse é o conceito, assim, a proposta mais generalista que eu trago para o design é isso, que a estufa ela não vai ser só um ambiente para produção intensiva, mas o foco dela é isso. Bom, falando das tecnologias, né? Tudo isso, proposta de sistema de suporte à vida, voltada exatamente para a questão da promoção de alimentos, regeneração do ar, purificação de água, né? Como eu falei, da presença humana autossuficiente e sustentável em Marte, sistemas de recirculação com ciclo fechado, reservatórios desacoplados, né? Isso é de extrema importância para evitar essas contaminações generalizadas, às vezes, e até mesmo na questão de caracterização do cultivo, né? Algumas plantas elas vão precisar de uma determinada quantidade de nutrientes, outras nem tanto, por aí vai. Utilização de tecnologia de apoio, então robôs, sistemas autônomos de monitoramento, que também vou falar com mais detalhes, né, para realizar esses procedimentos operacionais, coleta de dados, detectar falhas e reciclagem. Sistema de monitoramento, né, eu sempre lembro dessa proposta que foi feita durante a missão do AstroTrack, ou seja, seria um dashboard, né, tipo um aplicativo que ficaria no tablet e vai ser possível, no caso, esse dashboard ele permitiria que os astronautas pudessem olhar cada, digamos, setor abrangente no caso do habitat. Então, a parte da saúde, a parte do saneamento, a parte da planta, né, das plantas, e na parte das plantas, o que envolveria a parte das plantas, características, ele estaria fornecendo as características do cultivo, com estatísticas, qualidade de água, detecção de doenças, o estado dos biossistemas no geral, né? Algumas tecnologias, a ideia da tecnologia, né? Essa apresentação foi realizada, essa imagem foi apresentada durante a Microsoft Convention, e aí fala exatamente que os sistemas de cultivo de estufa são diretamente dependentes da infraestrutura disponível, né? Então, é necessário ter essa eficiência de volume e ter uma área útil bastante produtiva. Recentemente, eu venho tendo uma experiência de estágio, né, que mostra eu percebi exatamente isso, né? A ideia é que não é só ter eficiência do volume, mas que essa área útil ela seja utilizada de forma mais adequada possível, né? Então, tudo isso voltado para esses sistemas otimizados, né? Garantir performance energética, no caso sustentável, né? No geral, tudo isso voltado para a otimização, para contornar esses desafios do cultivo no espaço, né? Como eu falei. E aí, com essa perspectiva de criar esses habitats autossustentável e resiliente, eu trago a proposta da agricultura de ambiente controlado, que é uma tendência na área da agricultura, né? Voltado principalmente para o desenvolvimento de estufas, ambientes protegidos, controlados, monitoramento. E aí eu trago duas perspectivas daqui. Sendo voltada na parte do cultivo de alimentos, nessas duas perspectivas, né? E também a parte da irrigação circular, né? Os sistemas de água, né? Os reservatórios e o uso de água. E aí, há uma lista de tecnologias aí para esses sistemas bioregenerativos. Eu viso muito a questão da integração de tecnologias, ou seja, tudo é bem-vindo, da situação, né? Qual seria a melhor forma de utilizar esses sistemas. Então, fazendas verticais, hidroponia, aeroponia, aquaponia, controle do ambiente, energia renovável, LEDs, sistemas HVAC, né, que de aquecimento, ventilação e ar-condicionados, braços robóticos, todas as tecnologias que a gente sabe que é utilizado, pode ser útil hoje, né, na agricultura. Tá sendo bastante forte aí o uso também de inteligência artificial e machine learning, né, aprendizado de máquina. Cultivo de algas, biotecnologias, então, organismos geneticamente modificados, biorepositórios, fitopurificação e biorremediação. E aí, trago também um exemplo dessa integração, né, que é esse conceito de Sirona, né, que é uma proposta, se não me engano, da Universidade do Colorado Boulder,
que eles falam, que exatamente sinônimo significa isso, né? Sustainable Integration of Regenerative Outer Space Nature in Agriculture. Então, como vocês podem ver, é uma estrutura que usa diferentes técnicas de cultivo, utiliza a paponia aqui no piso, né? Então, aproveita tem essa questão da eficiência de volume, né? Os braços robóticos, então, os tanques, os sistemas de cultivo, os sistemas tecnológicos, e ainda mais o Ciron é um conceito que utiliza a estufa como um ambiente mesmo de habitação, né? Então, os astronautas eles vão estar totalmente ligados à estrutura de cultivo. Outras tecnologias, só para ter uma perspectiva geral, né? Os braços robóticos, sistemas verticais, as tecnologias de monitoramento. Essa daqui essa Ponix, né? Uma estrutura vertical feita em impresso em material 3D. Então, mais uma tecnologia que não precisa exatamente estar sendo levada para Marte, mas sendo levada à impressora 3D, ela já pode estar sendo bastante utilizada. E aí eu aproveitei para trazer um pouquinho da minha experiência agora, né? Tudo isso, a ideia é que essas tecnologias elas venham com uma perspectiva modular e escalável, né? Nesse estágio agora eu estou vivendo isso, é uma coisa bem interessante porque lá são 2 torres, a primeira torre foi colocada em operação com algumas tecnologias, foram realizadas melhorias, e tudo isso visando a escalabilidade. Então, a ideia é sair de uma área, no caso, de um galpão, com uma produção de mais ou menos 2 toneladas por mês, para aumentar aí para, acredito que são 8 toneladas o objetivo da empresa hoje em dia, né? Então, para um galpão maior, utilizando as tecnologias de circulação, hidroponia, né? Sistemas de recirculação, LEDs, né? Os LEDs são próprios fabricados mesmo pela empresa, e aqui voltado mais para o cultivo de alfaces e microgreens, né? Então, vocês podem ver as estantes, né? Isso num futuro habitat espacial de extrema necessidade pela otimização do espaço. De recursos possíveis de gerar in situ, né? Os solos bioreatores para o cultivo de algas. Então, as algas elas podem servir não só como biomassa comestível, mas também como biocombustível, realizar a conversão, né, de gás carbônico em oxigênio, tratamento de água, né? Então, vocês podem ver nessa imagem aí do lado esquerdo uma barrinha de algas, né? Nem de cereais, é uma barrinha de algas, foi produzida na Estação Internacional Espacial com as algas cultivadas lá. E na imagem à direita, algumas perspectivas da NASA aí, pontuando onde é que essas tecnologias verdes espaciais podem se integrar, né? Especificamente no caso das algas. E falando de manufatura, né? Mais especificamente manufatura customizada, então, as plantas sendo utilizadas como bioenergia, né? Para a parte bioenergética, geração de energia com resíduos ou matéria orgânica, parte de biofármacos, como eu falei, matéria-prima para medicamentos e fitoterápicos, e bioestruturas. Então, como vocês podem ver nessa imagem à direita aqui, cultivo de bambu, né? Que o bambu acaba sendo utilizado como uma própria estrutura para o cultivo vertical. Então, por que não, né? Acaba facilitando essa questão do payload. E o uso de recursos in situ, né? O ISRU. Então, no caso, eu trago aqui essa também a pesquisa do Wade Wamelink, que é voltada para o uso do regolito marciano, né? E ele teve sucesso aí nessa pesquisa, pois conseguiu até mesmo a proliferação de minhocas, né, dentro desse solo aí. Mostrando que a ideia, o regolito marciano futuramente pode ser uma outra solução para estar sendo utilizado no cultivo, não necessariamente serem só cultivo utilizando água, né? Tem utilizar a questão da modularidade, né? Poder ter sistemas diferentes operando com um objetivo maior, né? Então, também o uso do regolito para modelagem de elementos estruturantes do habitat, né? Já tem algumas propostas aí de estarem sendo feitos materiais com impressora 3D, utilizando o regolito como matéria-prima. Outros materiais, outros recursos para serem transportados, né? Então, sementes, insetos polinizadores. Eu até encontrei recentemente, achei muito interessante, um estudo voltado para o melhor ambiente espacial para as abelhas, né? Então, levar abelhas para serem polinizadores dessas estufas do espaço, né? Bancos de germoplasma e outros organismos vivos, como vocês podem ver nessas imagens, né? Então, as sementes e o banco de germoplasma. Na parte de gestão,
Então, eu trago aqui a proposta de 3 vagas permanentes, então, o gestor da estufa, o biotecnólogo e o astrobotânico, né? E uma vaga de assistente visitante, que seria uma vaga rotativa, né? Preenchida preenchida em rodízio por ordem de sorteio entre os membros, todos os outros astronautas, né? Permitindo que eles tenham novos estímulos, que eles conheçam os processos básicos ali do que vai estar sendo feito na estufa. Então, o papel de gestor com base na experiência em sistemas agrícolas, não necessariamente ele precisa ser um agrônomo, um engenheiro, agrônomo, coisa do tipo, mas que se ele tem experiência e até mesmo assim, de acordo com a necessidade do habitat. Então, por exemplo, se no período inicial seria, por exemplo, o estabelecimento, a construção da estufa e coisa do tipo, seria mais interessante ter um gestor ali da parte de engenharia, que vai estar focado na parte dos processos para a construção. Um outro momento que a estufa já está operando, já está com a produção mesmo em escala, seria mais interessante um agrônomo para estar fazendo toda a caracterização, a sistematização dos cultivos. Então, isso vai acabar sendo variável de acordo com a necessidade do habitat, né, da estufa como um todo. Como eu disse, essa posição sendo alternada por um tempo. Então, algumas especialidades, agronomia, engenharia de biosistemas, biólogo, botânico, biotecnologia, especialista em sistemas biorregenerativos e por aí vai. Algumas atribuições, né, do gestor, faltar principalmente para a tomada de decisão, como eu falei, de acordo com a necessidade, ele saber tomar a decisão específica para aquela situação, né? Análise de dados e relatórios ambientais, a relação de atividades in situ, o biotecnólogo seria responsável pela gestão dos biosistemas, coordenar experimentos, atividades no laboratório, responsável pela instalação e manutenção dos equipamentos associados às plantas e algas, né? Ele já seria um pouco mais voltado para a área ali de sistemas. E do astrobotânico, monitorar o comportamento adaptativo das plantas, principalmente os fenótipos, né? Como elas vão estar como as plantas, sementes também vão estar reagindo aí ao ambiente de microgravidade, né? Ou no caso de Marte, né, uma gravidade reduzida. E planejar e estabelecer a dinâmica de cultivo e cronogramas dos eventos de colheita. E a vaga rotativa, como eu falei, né, vai ser ocupada pelos outros membros, fornecer um conhecimento mínimo, a ideia é basicamente essa. Então, digamos assim, vamos lá, a Laís fez uma apresentação agora sobre a parte do Centro de Engenharia e mencionou sobre a impressão 3D de plantas, né, de consumíveis, digamos assim, né. Então, por que não um engenheiro, uma pessoa do Centro de Engenharia preencher essa vaga rotativa, entrar ali nos laboratórios da estufa, começar a desenvolver pesquisa ali direcionada com foco para a produção de alimentos. Então, tudo isso visando o benefício mútuo das estruturas, né? E do habitat como um todo. Então, ela estaria desenvolvendo pesquisa para o Centro de Engenharia, né? Mas, ao mesmo tempo, estaria auxiliando as atividades da estufa. Programa de treinamento de astronautas. Eu só coloco alguns recursos básicos a serem incorporados em treinamento, uma perspectiva mais generalista do que é que os astronautas precisam saber. Então, a ideia da presença humana sustentável no espaço é um mindset, digamos assim, né? Então, ter também a ideia, né, de manutenção, operação sustentável, saber suportar os efeitos do isolamento a longo prazo, lidar com as arquiteturas e as tecnologias ali que vão estar disponíveis, para a redução de custos e riscos técnicos, reunião para tomar decisões, novas habilidades baseadas em situações identificadas. E isso, consequentemente, visando simulações, ou seja, o que a gente sabe sobre Marte hoje em dia é tudo baseado na pesquisa que vem sendo feita por rovers e o conhecimento que vem sendo desenvolvido na Estação Internacional Espacial. Então, uma vez que os astronautas chegam lá em Marte, isso pode mudar completamente, de acordo com a tal da vivência, né? Chegar lá pode ser tudo diferente, pode ser como é esperado, podem ter situações totalmente inesperadas, e por isso a importância dos astronautas estarem sempre, digamos assim, reciclando suas habilidades de acordo com as necessidades. Então, isso seria feito através de simulações. Alguns vídeos, né? A importância de saber como que a gente come afeta nosso cérebro. Então, digamos, um astronauta está comendo uma cenoura, então ele saber que aquilo ali vai ser benéfico para a visão dele, né? A gente, cada alimento ali, ele vai estar contribuindo de uma forma, então, saber o básico disso. Também a questão da produção de alimentos 3D, né? Está sendo bastante divulgado hoje em dia, a carne vegana,
né? Os benefícios das algas, né? Então, as algas aí sendo utilizadas como suplemento alimentar. E o quarto vídeo aí é um vídeo exatamente na Estação Internacional Espacial, está em inglês, mas tem legenda, falando exatamente sobre o uso de espirulina, que está sendo cultivada lá na Estação Internacional Espacial, para produzir oxigênio e alimento, né? E aí, de recursos para uma semana, aqui na perspectiva mais geral, né, dos gases, líquidos, sólidos e energia, de o que um astronauta iria precisar, né? Então, essas entradas e saídas metabólicas para um membro de tripulação, né? Isso foi tirado desse paper, Failure Mode and Effect Analysis for Environmental Control Life Support System Self-Awareness. Então, a ideia é que ter conhecimento dos inputs e os outputs, né, de cada ser humano, de cada sistema. É necessário saber, digamos assim, o passo a passo, o mínimo, né? Assim, a ideia é realmente ser modular e escalável. Então, sabendo de um, escala para 2, escala para 3, para 4, para a tripulação, né? E depois escalar para realmente um assentamento, né? Autossustentável. E, no geral, de recursos, algumas estimativas aqui, para a tripulação de 3 astronautas, alimentação, a dieta e a quantidade de alimentos vai ser de acordo com cada indivíduo, biótipo, altura, peso e a rotina dele também, vai influenciar bastante. Eu coloco aí um valor de consumo diário de 2,1 gramas por pessoa de alimentos. Para salientar que isso não é um valor jogado, né? Isso foi tirado de um paper, que ele fez uma análise na Eden ISS, né, na estufa lá da Antártica. Eles fizeram um estudo fazendo 2 abordagens de cultivo, que eles chamam em fase e em blocos, né? Então, a em fase realmente seria o cultivo, ele está sendo realizado, por exemplo, uma espécie ou aquelas plantas específicas, elas vão passar um tempo, vão ser cultivadas, vem outra e tal, e eles encontram a melhor abordagem realmente para atender essa demanda diária. Então, eles determinam que 2,1 gramas, né, 2,1 quilogramas, seria a melhor quantidade no formato, no caso, em blocos, né, do cultivo em blocos de plantas, e permitindo que, além de os astronautas estarem se alimentando, isso vai aumentar o estoque de armazenamento de alimentos, né? Então, ao longo prazo, isso acaba sendo, digamos, um valor sustentável. Na quesito água, eu considero que 3 litros por pessoa, novamente, baseado no que a gente sabe aqui na Terra. Lá no espaço pode ser totalmente diferente, um astronauta pode consumir mais, pode consumir menos, ele só vai saber quando realmente estiverem lá. E o consumo semanal aí, né, tanto de comida, vocês podem ver, para essa tripulação, 205,8 quilogramas e 126 litros de água. Algumas orientações para as outras instalações, né? Desenvolvimento de protocolos e rotinas, que eu vou falar com mais detalhes, para aplicar nos sistemas de microprodução de alimentos de cada instalação. Pesquisa regular, extensão e desenvolvimento de tecnologias. Como eu falei, né, está sempre buscando essa melhora, né? Está sempre essa reciclagem de conhecimento, crescimento de plantas e processamento de alimentos, né? Eu estou vendo o quanto é importante essa questão do processamento hoje em dia, por isso é uma importância de ter isso bem estipulado, de cronogramas, de cultivo, a ideia da sistematização, né? Fornecer indicadores para a logística alimentar, então, o que está sendo consumido, o que está sendo gasto, digamos assim, de água, né? A vazão ali, está sabendo o que está entrando, o que está saindo, níveis de armazenamento dos reservatórios, né? Não só dos reservatórios, mas também armazenamento de alimentos, outros recursos, né? Especificamente, assim, sei lá, um material específico que vai ser utilizado no cultivo, uma espuma fenólica, algum nutriente, algum substrato, coisa do tipo. Orientações básicas, treinamento voltado ao manuseio e manutenção preventiva dos biossistemas, né? Seria agregado. Então, aquela ideia é que todos os astronautas eles tenham um conhecimento básico do que vai estar sendo realizado na estufa. Caso seja necessário, eles possam estar colaborando, mas também isso para cada microprodução de alimentos. E aí eu trago um pouco também da vivência lá do Habitat Marte, né? As rotinas alimentares e interação homem-plantas, né? Então, todas as atividades que são realizadas dentro da estufa,
ela estimula a ideia da resiliência dos astronautas, focado nessa conscientização, né, os astronautas eles estarem conscientes que o alimento que eles vão estar produzindo ali é o que eles vão consumir, é o que vai alimentar eles, né? E tudo isso está estimulando eles a inovar nisso, né? Ou seja, garantir, digamos assim, o sustento deles, né? Através da inovação, digamos assim, né? Então, as práticas agrícolas, né? Elas vão fornecer um bem-estar, gerar conforto por estar em ambientes e espaços isolados, né? Existem até algumas perspectivas que usam a integração de estufas dentro de naves tripuladas, né? De foguetes e coisas do tipo, visando exatamente esse conforto, né? E também a questão das refeições, né? A novidade, a criatividade. Recentemente, a missão Hydra vi que o pessoal inovou bastante na parte dos alimentos, né? Acabaram consumindo bastante coisa nova. Eu acredito que nesses momentos de preparo, acabou sendo um momento bastante divertido para toda a equipe. Voltado para os protocolos, né? Algumas rotinas específicas, eu trago a ideia das rotinas de monitoramento e manejo sustentável. Então, eu trouxe essa imagenzinha, que a ideia dela é realmente mostrar que essa rotina ela vai estar dentro da estufa espacial, ela vai estar integrada dessa forma, né? Então, vai ter o foco na produção de alimentos, mas também vai ter que ter a ideia de toda a parte do gerenciamento de água, seja tratamento, seja, no caso aqui, eu coloco a colheita de água, mas seria realmente o caso de Marte, né? As calotas polares, vai estar sendo realizada a extração do gelo, transformação, então, quanto de água que vai estar sendo entrada ali no sistema, que vai estar entrando no sistema, para estar sendo utilizado no cultivo. Além das práticas de reciclagem, as emissões, né? Então, tipo assim, realmente está visando essa emissão zero de carbono, para estar sendo feito esse controle dentro do ambiente, e as energias renováveis, que vão estar ali, né? No caso, a eletricidade, a potência dos sistemas no geral. Então, todo esse manejo, todo esse monitoramento dentro da estufa, ele vai estar integrado mais ou menos dessa forma, né? Então, a ideia é que nessas rotinas sejam especificadas cada partezinha específica, cada parte dessa assim bem definida para que os astronautas eles tenham conhecimento de todos os processos envolvidos. Então, a ideia é que isso seja feito de carga de trabalho com a carga de trabalho reduzida, mas o ótimo desempenho. Por isso a importância dos protocolos. Manutenção preventiva dos biossistemas, né? Biossistemas, equipamentos, maquinário, recursos também, né? Essa manutenção preventiva. Teve um caso recentemente lá no estádio que encontrou um tanque que a solução ele não estava circulando a água, a solução nutritiva estava lá dentro e acabou apodrecendo porque não estava sendo feita a circulação. Então, isso é uma manutenção preventiva, né? Está sendo aquilo ali, aquela água ela está sendo reposta, está sendo colocada novamente no sistema, limpa, né? O tanque está sendo limpo, então tudo isso preservando o bom estado dos leitos de cultivo e dos sistemas gerais. E também os relatórios das outras estações, né? E comparar os dados relatados pelos sensores. Então, cada microprodução de alimento vai ter ali seus sensores, a sua determinação, seus dados, né? E isso também, cada equipe vai estar fornecendo, digamos, o pessoal que está na engenharia, centro de saúde, vai estar fornecendo os relatórios da microprodução de alimentos para a estufa, para o pessoal da estufa, né? Os astronautas da estufa. E aí, desse artigo aí, da pesquisa que eu e o professor Júlio viemos realizando, né, nesses 2 últimos anos, voltado para a estufa, o Biohabitat, a gente pôde apresentar durante o IAC, em 2020, no formato remoto, com alguns protocolos que a gente pôde ver lá no Habitat Marte, né, que estão bem definidos, do cultivo de alimento, manutenção, a questão da construção de sistemas alimentares, construção das estufas, colheita e, sim, eu acredito que um foco agora realmente é estar vendo essa questão do processamento, né? Principalmente voltado para a sistematização da colheita, a parte da higiene, de como está sendo feito todo o processamento ali dentro da estufa, até, digamos assim, que o pessoal chama aqui o farm to table, né? Então, da colheita realmente para a mesa dos astronautas e na perspectiva espacial, o pick and eat. Exatamente, a colheita ela está sendo feita de uma forma totalmente higiênica, né?
com os protocolos específicos de higiene, está seguindo aquela ideia de processamento para evitar o máximo de contaminação dos alimentos que os astronautas eles realmente possam já colher e se alimentar. A questão da avaliação de contaminação, pragas, e eu acredito que isso logo mais vai estar sendo ampliado para um protocolo mais voltado para análise de riscos, né, mais de forma mais geral, que eu vou estar mencionando aqui, vou estar pincelando um pouco sobre ele aqui. E também é o processamento de resíduos de alimentos, como a colheita e o cozimento. Então, depois daquilo que vai estar sendo colhido, que vai estar sendo consumido, vai ter um resíduo, né? E aquele resíduo, de que forma ele vai ser utilizado? Vai para a compostagem, vai para um biodigestor, enfim, o destino desse composto, né? Algumas rotinas, né? Como eu disse, desses 2 anos aí de pesquisa, a gente conseguiu mapear algumas rotinas que vêm sendo feitas na parte de gerenciamento, manutenção, colheita e processamento, né? Acredito não, agora tem muito mais, sem dúvidas. Isso daí foi em 2020, há um ano, mais quase um ano atrás, né? O IAC vai ter agora, esse ano novamente, então há quase um ano atrás a gente tinha mapeado nessas 3, 4 perspectivas, né? 4 formas de rotinas. Então, como vocês podem ver aí, eu vou passar mais pelas imagens, algumas rotinas de limpeza, os harvesting events, né? Os eventos de colheita, tanto das plantas quanto dos peixes, análise de qualidade da água, monitoramento de saúde das plantas e dos peixes, né? Nessas imagens aí, e todas as outras estão listadas aí nesse diagrama, digamos assim. Biomassa produzida lá na estufa, né? Alface, diversas espécies de alface, espinafre, manjericão, pimenta biquinho, cebolinha, não estou lembrado exatamente o nome dessa daqui da direita, mas um folhoso, né, um leaf greens, como chama, né, os folhosos verdes, e também o filé da tilápia, né, que é produzido no sistema de aquaponia. Protocolo de segurança, isolamento rápido, evacuação, ordem de racionamento, confiabilidade dos sistemas e autoconsciência. Então, tudo isso são procedimentos básicos de acordo com as necessidades. Então, no caso de necessitar um isolamento ali da estufa, é o caso atual, digamos assim, da proposta da nossa missão, que tem uma ameaça de um vírus, uma contaminação, cada um está na sua estrutura, né? Então, a equipe está isolada, cada um está na sua estrutura, na sua infraestrutura, mas está sendo feito isso de forma remota. Então, a estufa, principalmente por ela ser uma área ali de transição, mas é a área que vai estar sendo produzidos os alimentos, esses alimentos não podem ser contaminados. Então, de extrema necessidade, esse isolamento está sendo feito de forma efetiva. Evacuação, então, caso seja necessário de algum sistema, dependendo, fazer uma manutenção, um reparo, evacuar alguma área específica. Ordem de racionamento, então, no caso extremo, iniciar realmente uma ordem de racionamento, ou seja, digamos, perdeu 50% de produtividade, o sistema parou de funcionar. Então, isso não deve acontecer, mas, caso aconteça, iniciar uma contenção desses recursos, né, racionar os alimentos, para que eles durem por mais tempo. Manter a confiabilidade do sistema, monitoramento, tabular respostas, no caso de uma situação de emergência, ver o que foi perdido, propor um cronograma de recuperação, né, em cima disso. A ideia da autoconsciência, identificar e analisar os pontos críticos da estrutura, né, e as respostas às situações de emergência. Vai muito da questão dos riscos. Então, identificar esses tipos de falha, né, as possíveis falhas e possíveis atividades de reparo, e além dos direcionamentos para mitigar futuros riscos e falhas. Então, tudo isso, digamos assim, vai sendo alimentado de acordo com as situações novas, né, e tudo isso está sendo pensado. Aqui, nesse paper, eles listam algumas situações voltadas para riscos de hardware e manutenção, hardware e erro humano, software e manutenção, software e erro humano, hardware, software e outros, né? Então, tudo isso vai estar sendo integrado e está sendo identificado cada falha, cada possível risco, e está sendo proposto algum direcionamento para ele. Práticas de ocupação, protocolos de ocupação e entretenimento. Então, socialização com rotinas alternativas, eu falo da aula de culinária, né? Eu falei da importância dessas rotinas de alimentos, né? Produção de alimentos, não só da produção, mas também do preparo. Eu falo muito que
tenho muita vontade de aprender, fazer um curso de Sushi Man para chegar lá no Habitat Marte fazer um sushi, né? Com uma tilápia. Nossa, seria maravilhoso. Vai ser maravilhoso esse dia. Então, momentos de lazer, áreas de relaxamento, né? Também para conduzir atividades físicas, e também yoga, outras práticas de relaxamento. Planejamento dos plantios, contará com a contribuição de toda a equipe, né, de acordo com as preferências alimentares. Então, as equipes elas vão ser multiculturais, né? Então, astronautas de vários lugares do mundo. Então, é muito importante que, principalmente, a estufa nem tanto, seria mais intensiva, mas a microprodução de alimentos, por exemplo, o centro de saúde esteja produzindo alguns fitoterápicos, mas que, por exemplo, digamos, tem um médico indiano e ele gosta de produzir um tempero específico, ele vai utilizar aquele sistema de microprodução para produzir um tempero que ele gosta, né? Uma pessoa de outro país acaba produzindo um tempero, uma planta específica que gosta de consumir, né? Então, de acordo com a preferência dos astronautas, é muito importante. E a interação com as plantas, né? A estufa sendo utilizada não só como ambiente de cultivo, mas também envolver a interação, então, um cronograma de uso da estufa como espaço social, né? Os astronautas estarem indo lá, dar uma volta, ver os sistemas, proporcionar aquela interação, que é tipo assim, entrar, o bem-estar realmente, né? Que ele possa estar ali, utilizar uma área, tem algumas propostas que colocam, inclusive, alguns ambientes de leitura dentro da estufa, então isso acaba trazendo esse conforto. Protocolos de produção de alimentos, né? Como eu falei, das rotinas, lá no Habitat Marte, a gente identificou essas 4, e todas essas rotinas, elas envolvem atividades de análise, diagnóstico, garantir sempre a circularidade dos sistemas, garantir a fidelidade das metodologias que vão estar sendo implementadas, orientações e detectar possíveis falhas. Então, tudo isso visando essas características de economia de energia, economia e reutilização de água, sobrevivência das mudas, alto rendimento, produção eficiente nessas áreas limitadas, evitar pragas e riscos, logística alimentar e relatórios de monitoramento. Então, isso no mais geral da estufa, mas que cada microprodução de alimento ela vai ter os direcionamentos de acordo com o que vai estar especificado nos protocolos para microprodução de alimentos. Falando da impressão 3D, né? Eu geralmente trazia só essas duas da parte do cultivo de alimentos com a impressora 3D, né? A bioimpressão, diversidade, estabilidade nutricional, comidas atrativas e economia de recursos. Como vocês podem ver nas duas imagens, uma panqueca e uma carne. Mas eu trouxe essa imagem aqui que, nossa, eu achei muito interessante recentemente no meu estágio. Eles estão desenvolvendo, lá no Habitat Marte a gente tem um sifão, né? O sistema GoBed utiliza sifão. Esse é um sifão feito de impressora 3D. Então, eu achei muito interessante, muito massa. Acaba sendo fácil, facilitando muito a produção dos sistemas, né? Que isso pode estar sendo feito em larga escala para os leitos de cultivo, para diversos leitos de cultivo. Então, é uma coisa simples, mas que é muito útil, né? Então, a parte do sifão aqui para fazer a circulação de água, auxiliar na circulação de água do sistema. Achei muito interessante. Então, isso é um estímulo aí, né? Já que foi discutido bastante na apresentação da Laís, né? E na conversa do grupo, a questão de protocolos para impressão 3D. Então, assim, visar talvez para a área de germinação, né? A produção de um sifãozinho pequenininho, isso é bem pequeno, tá, pessoal? Isso aqui não é grande, não é uma coisa grande, é uma coisinha pequena, coisa de 4 dedos no máximo. Então, isso para a área de germinação, para a área de mudas ainda que elas estão desenvolvendo ali, ainda estão se desenvolvendo, acaba sendo bastante interessante, né? Para estarem sendo feitos esses testes com impressão 3D. Spin-offs, né? Tecnologias que estariam sendo operadas na Terra. Então, tudo isso que eu falei pode estar sendo operado na Terra, isso é o mais sensacional, né? Eu sempre faço essa integração Terra-Espaço, então, todos os aprendizados que a gente tem da agricultura aqui na Terra pode servir para nós lá no espaço, e todos os aprendizados que a agricultura espacial pode nos fornecer vão ser úteis para nós aqui na Terra. Então, uso eficiente de água, né? A importância desse recurso que lá no espaço não vai estar tão disponível. A ideia de estruturas fechadas, protegidas, né, para economia de recursos e controle do ambiente. A modelagem desses biossistemas, né, para garantir a operação confiável e redundante,
né, principalmente visando essa redundância, para que, caso algum sistema falhe, tenha um sistema de backup ali. Entrega com menor manuseio, medidas corretivas, implantação de sistemas de malha fechada, principalmente para garantir essa questão dos nutrientes para as plantas, sistemas autônomos, né, gerenciados para reduzir a extensa carga de trabalho na agricultura. E, falando em diretrizes, né, trago aqui 2 exemplos. A estufa à esquerda, a estufa do Habitat Marte, Biohabitat, localizado na região extrema do semiárido brasileiro, uma região quente, marcada por secas, e do outro extremo, né, no outro lado da moeda, a FEG, né, a estufa da Eden ISS, que é um módulo na Antártica, localizado na Antártica, que tem uma estufa também que faz essa produção de alimentos visando o estudo de agricultura espacial, né? Então, tudo isso traz novas diretrizes para o uso eficiente de recursos para sustentar a vida, habilidades, a montagem dos sistemas, né, e a manutenção deles também, e as soluções para manter a confiança relacionada ao crescimento das plantas. Então, isso auxilia bastante, né, em áreas. Então, falei aqui de semiárido, Antártico, mais desertos, áreas áridas e por aí vai. E essa imagem aqui, eu acho de extrema importância o impacto dos ODS, né, que durante uma apresentação na missão 53, as membros Sara, Karen e Fernanda, elas conseguiram mapear todos os 17 objetivos e a sua relação com a estufa, né? Então, isso é muito interessante, mostra o potencial dos estudos de agricultura espacial. E, finalizando minha apresentação, né, dos impactos, pontuei os mais importantes, né, os que mais se relacionam, são mais evidentes: fome zero, boa saúde e bem-estar, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsável, né, e vida sobre a terra, e o principal, combate às alterações climáticas. Como eu disse, tudo isso que eu apresentei é útil aqui na Terra, pode auxiliar a raça humana a contornar, digamos assim, né, nossa espécie, a contornar essas alterações climáticas e garantir cada vez mais a sustentabilidade a longo prazo. E a minha ladainha de sempre, como eu gosto de dizer, né, nós que temos o conhecimento dessa área, sabemos que o espaço está aqui para contribuir dessa forma, ele é útil para isso, nós devemos ser ativos nisso, mostrar para as pessoas que o espaço está aqui para colaborar, mostrar as tecnologias disponíveis, mostrar que um sensor que pode estar sendo utilizado ali na fazenda, na agricultura familiar, pode auxiliar para, no caso, evitar desperdício de água, um exemplo bem simples, mas nós que devemos desse conhecimento realmente sermos agentes de transformação, né? A auxiliar nisso e realmente combater essas alterações climáticas. Então, essas são minhas referências, meus contatos que foram assistir a apresentação posteriormente, contato, e agora estou aberto a discussões com os membros da equipe. Muito obrigado.